Vamos ser claros. Sua vida está cheia de coisas que simplesmente não te servem, que te atrapalham e roubam sua energia. Mas você já se perguntou por que continua carregando essas coisas? Às vezes, o maior ato de rebeldia não é fazer barulho, mas eliminar em silêncio tudo aquilo que não nos acrescenta. Relações tóxicas, fora. Hábitos autodestrutivos, também. E não, você não precisa fazer um espetáculo disso, nem esperar a aprovação de ninguém. No vídeo de hoje, vou te ensinar a seguir o conselho da filosofia estoica. Solte o que você não pode controlar e liberte-se, porque, amigo, a vida é curta demais para ficar preso às expectativas dos outros. Vou te mostrar passo a passo como eliminar 10 coisas que, sem dúvida, estão tornando sua vida um caos, não só físico, mas também mental. Essas coisas estão te destruindo antes mesmo de você perceber. E se você não agir, pode perder algo ainda mais importante: a sua paz. Por isso, comece hoje, em silêncio e sem desculpas. No final, o que você deixa para trás diz mais sobre você do que aquilo que tenta segurar. Está pronto para começar a viver de verdade? Mas antes de começar, preste atenção nesta história que vai te ajudar a entender melhor a sabedoria contida neste material. Em um pequeno vilarejo à beira-mar, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Ela era conhecida por sua habilidade em navegar nas águas mais turbulentas e por sua incrível capacidade de pescar nos dias mais difíceis. No entanto, ao longo dos anos, Helena acumulou uma grande quantidade de redes e ferramentas quebradas, que já não usava, mas que, por puro costume, ela mantinha. Toda vez que saía para o mar, o espaço em seu pequeno barco estava cheio de coisas que atrapalhavam seu trabalho. Certo dia, enquanto se preparava para uma longa jornada no oceano, uma forte tempestade se formou. As ondas golpearam seu barco e ela percebeu que o excesso de coisas que carregava dificultava enormemente sua capacidade de manobrar. Durante horas, ela lutou contra a tempestade, mas sentia que não eram só as ondas o seu inimigo, e sim a carga desnecessária que levava. À beira do desespero, Helena tomou uma decisão difícil, mas necessária. Começou a se livrar do que não servia. Primeiro, jogou ao mar as redes quebradas, depois, as cordas velhas e desgastadas, e, por fim, até alguns objetos que ela guardava por apego, mas que não eram úteis. A cada coisa que soltava, seu barco ficava mais leve, e ela podia manobrar melhor. As ondas continuaram fortes, mas Helena já não se sentia presa ao peso do passado. Graças a essa atitude, conseguiu permanecer à tona e, finalmente, quando a tempestade passou, voltou ao porto. Estava exausta, mas a salvo. Quando seus colegas pescadores a viram retornar, perguntaram como ela havia sobrevivido à tempestade. Helena, com um sorriso tranquilo, respondeu: há momentos na vida em que nos agarramos a coisas que não precisamos, objetos, lembranças ou pessoas, que apenas adicionam peso à nossa jornada. Só quando decidimos deixar ir o desnecessário, em silêncio e sem drama, encontramos a liberdade para avançar com mais facilidade. A moral desta história é que na vida há muitas coisas que precisamos eliminar em silêncio para seguir em frente. Às vezes, a carga que carregamos nos impede de navegar com leveza, e só ao soltar esse peso conseguimos descobrir o nosso verdadeiro caminho. Antes de começarmos com a primeira lição, se você achar útil este tipo de vídeo, te encorajo a se inscrever no canal e ativar as notificações para se manter atualizado com as novidades. Vamos começar o medo da opinião dos outros. Alguma vez você já se perguntou quantas decisões na sua vida foram tomadas por medo do que os outros poderiam pensar? Esse medo que se infiltra sob a pele e te impede de ser você mesmo é como viver em um palco contínuo, sob o olhar crítico de um público que, na realidade, nem está prestando atenção em você. Sabe por quê? A maioria das vezes as pessoas estão ocupadas demais lidando com suas próprias inseguranças para te julgar. Mesmo assim, você se paralisa. O medo do julgamento dos outros é como um parasita silencioso.
que se alimenta dos seus sonhos, que gruda nas suas costas e sussurra no seu ouvido toda vez que você pensa em fazer algo diferente ou ousado. O que os outros vão pensar? E de repente você muda de direção, adapta sua vida ao que acredita que os outros esperam de você. Que ironia, passamos tanto tempo preocupados com a opinião alheia que, sem perceber, deixamos de viver a vida que realmente queremos. Esse medo nos empurra a agradar pessoas que muitas vezes nem fazem parte da nossa vida de verdade. É como se nossa bússola estivesse desajustada. Em vez de seguirmos o norte da nossa intuição, seguimos o sul ditado pela sociedade. Você veste a máscara que melhor se ajusta às expectativas do momento, no trabalho, com os amigos, até mesmo nas redes sociais. Mas e o verdadeiro você? Aquele que está escondido sob camadas de sorrisos falsos e opiniões emprestadas. Às vezes, o medo do que vão dizer é ainda mais sutil. Ele se disfarça de prudência. Não é o momento. Talvez eu não seja bom o suficiente. Desculpas mascaradas de sabedoria que, no fundo, escondem o mesmo monstro, o temor do julgamento dos outros. E enquanto isso, os sonhos ficam arquivados, esperando um momento melhor, que nunca chega. Para eliminar esse medo de uma vez por todas, precisamos praticar a filosofia estoica. Os estoicos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Parece simples, mas não é. Requer um exercício constante de introspecção e coragem. Trata-se de aprender a viver por você mesmo, a tomar decisões que te façam feliz e não apenas para agradar aos outros. A vida é curta demais para ser vivida sob a sombra da opinião alheia. Um bom exercício é começar a eliminar em silêncio coisas que não trazem valor à sua vida, aquelas que só estão ali para agradar aos outros. Você se sente obrigado a manter uma certa imagem? Escolheu uma carreira que não te satisfaz porque parecia a escolha certa? Liberte-se dessas amarras. Comece com pequenas decisões. Diga não para compromissos que você não quer assumir. Faça algo que você sempre quis, mas que tinha medo de fazer porque... Então comece a eliminar essas coisas em silêncio. Você não precisa anunciar isso ao mundo. Apenas deixe de lado o que não é seu, o que não pertence à sua essência. Aprenda a confiar no seu próprio julgamento e a valorizar mais o que você pensa de si mesmo do que o que os outros possam pensar. Porque no final do dia, a única pessoa a quem você deve satisfações é a si mesmo. Como disse Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam de você. E 2. As relações tóxicas. Há uma frase que adoro. Não há pior cego do que aquele que não quer ver. Tenho certeza de que você já ouviu, certo? Curiosamente, muitas vezes aplicamos essa cegueira seletiva às nossas próprias relações. Acostumamo-nos a lidar com pessoas que, de alguma forma, nos tiram mais do que nos dão. Sim, estou falando daquelas relações tóxicas que, sem que você perceba, vão drenando sua energia pouco a pouco. E o mais curioso, muitas vezes você se agarra a elas como se fossem indispensáveis. Não me refiro apenas a relacionamentos amorosos. Relações tóxicas podem estar em qualquer lugar, na família, no grupo de amigos, no trabalho. E o mais interessante é que ninguém te obriga a mantê-las, mas lá está você, tolerando em silêncio, como se deixar ir fosse uma afronta ao mundo. Por que fazemos isso? Talvez porque nos ensinaram que romper laços é sinal de fraqueza ou insensibilidade, como se eliminar alguém da sua vida fosse um ato de crueldade, quando, na verdade, pode ser o maior gesto de amor próprio que você pode realizar. Vamos trazer um pouco de filosofia para essa conversa. Os estoicos nos ensinam que não devemos nos preocupar com o que não podemos controlar. Isso também vale para as pessoas ao nosso redor. Você não pode controlar como os outros agem, mas pode controlar se quer ou não mantê-los na sua vida. Soa simples, mas aqui está a parte difícil. Fazer isso em silêncio. E não me interprete mal. Não se trata de vingança silenciosa
ou de se sentir superior. É simplesmente uma decisão consciente de não alimentar mais uma relação que te desgasta. Pense nisso. Você não precisa de um drama para eliminar o que não te serve. Não é necessário anunciar aos quatro ventos que está se desintoxicando de pessoas. Apenas solte. É como deixar de regar uma planta que já não floresce. Você faz isso com calma, sabendo que ela não faz mais parte do seu jardim. E tudo bem. A planta segue o caminho dela, você segue o seu, e a vida continua. Já aconteceu de você passar um tempo com alguém, mesmo próximo, e sair dessa interação completamente esgotado? Não é que essa pessoa seja má, mas a energia dela não combina com a sua. É aí que entra a chave. Detectar essas relações. Escute seu corpo, sua mente. Se você sente que cada interação com determinada pessoa é uma verdadeira maratona emocional, talvez esteja em uma relação tóxica. Pode ser doloroso admitir, mas é necessário. Aqui entra a estratégia do silêncio. Reduza gradualmente as interações. Deixe de buscar o contato. Afaste-se. Não são necessários grandes gestos ou brigas. Apenas deixe de estar disponível. É libertador, acredite. Não porque você está dando as costas ao mundo, mas porque está priorizando o seu bem-estar. Às vezes, amor próprio não é dizer não em voz alta, mas dizer basta em silêncio. Então, como identificar essas relações? É simples. Se cada vez que vê uma mensagem dessa pessoa, você sente um nó no estômago, se sair com ela te deixa mais esgotado do que uma semana inteira de trabalho, se percebe que é sempre você quem dá e nunca recebe, você já tem a resposta. Quando isso ficar claro, comece o processo de eliminação. Sem dramas, sem explicações desnecessárias, apenas siga em frente. Conclusão: não se trata de ser cruel, nem de guardar rancor. Trata-se de respeitar a si mesmo o suficiente para não permitir que continuem drenando a energia que você poderia usar com pessoas e atividades que realmente te nutrem. No final, a chave está em ser honesto consigo mesmo e em colocar seu bem-estar acima da culpa ou do medo de magoar os outros. Guarde isto com clareza, meu amigo. Algumas pessoas são como o vento. Você as sente, mas não pode se agarrar a elas. Só precisa deixá-las passar. 3. Os hábitos autodestrutivos. Às vezes, você se pega fazendo pequenas coisas que, se olhar de perto, sabe que não estão te levando a lugar nenhum. São aquelas ações que parecem inofensivas no início, mas que, sem perceber, vão desgastando sua paz mental ou física. Eu também já caí nessa armadilha mais vezes do que gostaria de admitir. Pequenos hábitos autodestrutivos que passam despercebidos, como um gotejamento constante que, com o tempo, desgasta até a rocha. Mas o que acontece se esses hábitos forem as rochas da nossa vida diária? Como eliminá-los sem fazer escândalo? Primeiro, é preciso reconhecê-los. E esse é o truque. Não é fácil. Apontar o que nos incomoda nos outros é uma coisa, mas identificar isso em nós mesmos é diferente. Você se levanta de manhã e, sem pensar, pega o celular. Não para algo importante, claro, mas por puro costume. Como se seu dedo estivesse programado para deslizar a tela antes mesmo de seu cérebro ter despertado. Parece inofensivo, certo? Até que você percebe que perdeu 20 minutos da sua manhã imerso em nada, com a mente já saturada antes mesmo de sair da cama. Esse é apenas um exemplo. Fazemos isso com tantas outras coisas. Aquele café extra que não era necessário, aquela conversa que você sabia que não deveria ter tido, aquela série que não te agrega nada, mas que você continua assistindo por inércia. São as pequenas coisas que, com o tempo, podem criar um grande buraco no seu bem-estar.
Agora, eliminar esses hábitos é outra história. Sejamos honestos. Quantas vezes você prometeu deixar algo para trás e acabou fazendo ainda mais? Como quando diz, a partir de amanhã vou começar de verdade. E aí o amanhã chega e é só mais um dia de desculpas. É aí que entra uma lição dos estoicos. Esses filósofos da Roma antiga acreditavam que grandes transformações não acontecem de uma só vez, mas em pequenos passos silenciosos, quase imperceptíveis. Você não precisa gritar ao mundo que vai mudar, nem fazer um grande gesto. Basta começar a observar. A chave está na consciência. Quando perceber que sua mão está indo buscar o celular sem motivo, pare. Não precisa jogar o celular pela janela, embora isso talvez fosse catártico. Apenas deixe-o de lado e faça outra coisa. Algo tão simples quanto respirar fundo e se alongar. Quando sentir vontade de tomar a terceira xícara de café, pergunte-se: eu realmente preciso disso ou é só por hábito? Se for apenas inércia, deixe a xícara. Às vezes é tão simples quanto isso. Parar no momento certo, sem drama, sem necessidade de mudanças monumentais. Eliminar hábitos autodestrutivos não significa que você vai se tornar uma pessoa perfeita da noite para o dia. Todos temos nossas pequenas batalhas internas, e está tudo bem. A questão é abordá-las com uma estratégia simples: silêncio e consistência. Como uma gota que, em vez de desgastar, vai polindo aos poucos. E se algum dia você sentir que não está progredindo, lembre-se disto. O que hoje parece um pequeno esforço, com o tempo, se transforma em uma grande vitória. Talvez você não perceba os resultados imediatamente, mas é como plantar uma semente. Um dia, sem fazer alarde, ela cresce e vira uma árvore. O mesmo acontece, como dizia Epicteto, a verdadeira mudança não se força, ela simplesmente acontece. 4. O desejo de controlar tudo. Alguma vez você já sentiu que se não tiver controle absoluto sobre tudo ao seu redor, o mundo vai desmoronar? Fique tranquilo, eu entendo. Gostamos de acreditar que, se organizarmos cada detalhe ao milímetro e prevenirmos todos os imprevistos, a vida será como uma máquina perfeitamente ajustada, onde nada pode dar errado. Que ideia absurda, não é? Mas mesmo assim, nos encontramos presos nesse jogo mental, convencidos de que podemos dominar tudo o que acontece conosco. É uma armadilha, um espejismo, e o pior é que quanto mais tentamos nos agarrar ao controle, mais sentimos que perdemos o equilíbrio. Por isso te pergunto, que tal deixar de lado essa necessidade obsessiva de controle? Sabe essa mania de querer que tudo seja exatamente como imaginamos? O desejo de controlar tudo nada mais é do que uma prisão mental, uma que construímos tijolo por tijolo, cada vez que acreditamos que com esforço suficiente as coisas sairão exatamente como planejamos. Mas sabe o que acontece? O universo não funciona assim. A filosofia estoica, com sua sabedoria milenar que permanece tão atual, nos ensina que a chave não está em controlar o que não podemos, mas em soltar o desnecessário e focar no que realmente depende de nós. Pense nisso. Tentamos controlar o clima, as opiniões alheias, as reações das pessoas, os resultados de nossos esforços. Tudo aquilo que, na verdade, não está em nossas mãos. É como tentar segurar a maré com as mãos, um completo desperdício de energia. Ainda assim, fazemos isso constantemente. E o pior, cada vez que algo não sai como esperávamos, nos frustramos, ficamos irritados, como se fosse uma injustiça cósmica. Que ironia, não é? Imagine que você carrega uma mochila. Cada vez que tenta controlar algo fora do seu alcance, coloca uma pedra dentro dela. No começo, talvez você nem sinta o peso, mas com o tempo, a mochila vai ficando insuportavelmente pesada. No final, essa carga te esmaga. Não seria melhor se livrar dessas pedras? Abrir espaço para o que realmente importa, para o que você realmente pode controlar. Suas emoções, suas ações, suas escolhas, o resto solte.